pastor Silvio de Almeida era um homem que ele não passava da frente do Senhor Deus, era um homem temente, era um homem de honra, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem cristão. A paz do Senhor Jesus para você e um ótimo início de semana. Hoje são 22 de julho de 2024. Espero que você tenha assistido à primeira parte da série de 9 vídeos inicialmente, que vai contar um pouco do processo no qual se desenvolveu a eleição do atual gestor da IEADPE, que está aí há 26 anos. Há 26 anos, tá? Atropelando processos, descumprindo normas, cometendo irregularidades. De uma coisa eu sei, o que começa errado na igreja não tem a menor possibilidade de dar certo. Pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos, durante uma vida toda, mas todo o trabalho, todo o esforço, se ele fosse cortado na raiz, que trouxesse sofrimento, que trouxesse constrangimento, seja lá o que for, seria, irmãos, infinitamente melhor a correção e o corte do mal pela raiz. Porque o tempo não é capaz, tá, de tornar uma mentira em verdade. Então, espero que você tenha assistido e agora vamos para a segunda parte dessa entrevista, né, com o pastor Djalma Tomás. Pastor Djalma Tomás era pastor e na época de José Leôncio da Silva, conforme ele disse no primeiro vídeo, tá? E atualmente ele mora aqui em Recife, no bairro de Candeias. Então, porque nós estamos trazendo, irmãos, essas informações para você? Porque história é uma ciência que faz com que o ser humano melhore os seus aspectos, melhore as suas escolhas, tenham mais cuidado no seu modo de viver, tanto individual como em grupo, para que não repita os mesmos erros que tantos e incalculáveis prejuízos trouxe à humanidade. Então, vejam aí esse testemunho verdadeiro desse pastor Djalma Tomás. O período da vacância dos 90 dias foi exatamente o período que eles utilizaram para comprarem os votos, ou seja, andarem pelos campos para comprarem os votos para a eleição do senhor Ailton? Sim, sim. Disso o senhor tem certeza? Absoluta. Nós temos tido informações de que foram oferecidos planos de saúde, campos mais rentáveis, não é? Inclusive, publicamos um vídeo aí de um pastor que também chegou a colocar a igreja na justiça e confere um plano de saúde top que ele recebeu exatamente após as eleições. Então o senhor confirma que para a eleição, o processo eleitoral de Ailton José Alves, houve toda essa distribuição de prêmios e benefícios com dinheiro da igreja. E no caso do pastor Almeida, ele não teve, mesmo ele agindo, ele sendo vice-presidente, mas ele, por sua postura de pastor, pelo que ele aprendeu, pelo que ele viveu, ele não se corrompeu no processo eleitoral, daí a vitória de Ailton José Alves sobre o pastor Almeida. O senhor confirma isso? Sim, meu irmão, porque até que o pastor Silvio de Almeida, como homem de Deus, ele tinha limite. O pastor Silvio de Almeida era um homem que ele não passava da frente do Senhor Deus, era um homem temente, era um homem de honra, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem cristão. E ele não se vendeu, não. Preferiu levar o prejuízo, perder a presidência, a se corromper como o Ailton José Alves usou o dinheiro da igreja para comprar votos. Sim, senhor. Ok, pastor. Pastor Djalma, o senhor tem conhecimento que se houve alguma campanha para o pastor Silvio de Almeida ser eleito, houve alguma campanha para eleger ele ou houve campanha apenas para o senhor Ailton? Nós sabemos que da parte do pastor Silvio de Almeida, até que ele não tinha dinheiro para fazer isso de maneira alguma. O pastor Silvio de Almeida era um homem que vivia nos vice-cemitério e um pequeno ordenado da igreja. E mesmo ele, no prazo dos 90 dias, ele ficou sem saber até como lidar com as finanças da igreja.
E essas finanças ficavam tudo na mão daquele pessoal que ainda era a diretoria do antigo pastor, que era o pastor José Leôncio. E eles ficaram à vontade. Vamos dizer assim, houve derrame de dinheiro, que a Assembleia de Deus entra dinheiro, vocês sabem disso. Concernente a botar muito dinheiro da igreja, que eu saiba, foi na gestão do pastor José Ailton, que ele diz que é pastor. Então, o fato de ele ter proximidade com o saudoso pastor José Leôncio, o fato de ele ter proximidade, não é? Então, facilitou ele ter acesso a essas economias, aos valores, para comprar esses votos. Ô meu irmão, o senhor José Ailton, ele era agente do pastor José Leôncio. O pastor José Leôncio, quando ele pedia, era uma ordem. Ninguém dizia não, não tinha para dizer não, pastor José Leôncio, porque até que ele não construía com esse ingrediente, ele não construía com esses materiais. O pastor José Leôncio não usava o material chamado não, ele só usava o material chamado sim, porque até que o pastor José Leôncio era considerado o pastor do amor. O pastor José Leôncio não queria ver prejuízo de ninguém. E sendo Ailton José, ou seja, sendo Ailton José, gênero do pastor José Leôncio, ele tinha aquela consideração de entrar e sair em qualquer lugar do tempo central. Antes, você viu aí que o pastor Djalma, com toda gravidade, toda sinceridade, né, toda compenetração, ele discorre sobre as qualidades que eu conheci bem. Meu pai era companheiro desses homens. E, assim, meu pai nunca chegou, quando eu adolescente, em minha casa, para dizer alguma coisa, como a falta de exemplo, como uma ação indevida, como uma irregularidade, como uma postura inadequada desses homens. Meu pai nunca chegou, pelo contrário, respeitava-os, no caso, tanto do pastor Almeida como do pastor José Leôncio, respeitava-os e víamos que a igreja era segura. A igreja estava num caminho onde existia o fluir do Espírito Santo de Deus, porque nunca, jamais, na história dessa igreja, os pastores que antecederam esse atual, se colocou como um objeto de culto, se colocou como um ponto central das atenções e nunca se dispôs a oprimir, a violar direitos e a cometer tantas irregularidades, irmãos, de tal sorte que eu queria fazer um desafio para você aqui. Você crente que defende esta gestão com todos os seus desvios de conduta. Procura na biografia, na internet, não é? Nos livros, em panfletos, em periódicos, alguma ação indevida do pastor Severino de Almeida. Procure se houve do pastor José Amaro da Silva, do pastor José Leôncio da Silva. Esses homens foram exemplos em vida e permanecem sendo exemplos em morte. Diferentemente desse gestor que aí está. Eu faço questão de dizer o seguinte: é necessário que Josué Augusto, você aí que conhece a história, você que conhece os fundamentos e a maneira como esses obreiros viviam e lidavam com a igreja, é necessário que você condene essas práticas. Porque hoje, olha só como é perigoso, falei antes e vou falar novamente, uma cadeia de televisão, uma cadeia de rádios, jornais, seminários, muitos e muitos eventos, congressos, reuniões dessas pessoas. Quem fala? Quem não conhece a história. Quem fala? Quem não tem compromisso com a verdade. Por quê? Quando o seu Samuel Oliveira, quando o seu Luiz Mário vem aqui e chama esse homem de pai, de homem de Deus, de anjo da igreja, e diz, irmãos, que esse Deus deu esse homem a gente, esse povo está sendo covarde, está negando a história. Por quê? Porque estão sendo beneficiados beneficiado esse povo por altíssimos salários, mordomias, à custa da prática de muitas injustiças. Tá? Então, abra os olhos, a igreja continua, a igreja não é de homem, a igreja é obra de Deus, vai-se embora essa gestão e a igreja continua firme. Nós haveremos de passar e a igreja haverá de continuar firme. Então, por que
esconder tanto pecado, tantos absurdos, tantos? Pergunte ao pastor José Leôncio da Silva, pergunte ao pastor Severino de Almeida, pergunte ao pastor José Amaro da Silva. Quantos filhos eles tiveram, filhos ou filhas, empregados ou empregadas, esposas na igreja? Assalariados, com altíssimos salários, mordomias diversas. Pergunta se eles mandaram filhos para a Europa, para os Estados Unidos, mantidos a um altíssimo padrão de vida. Pergunta se eles compraram. Olha, irmãos, eu falaria o tempo todo, porque para mim é uma coisa tão real, tão nítida, tão clara, que eu fico aqui querendo falar por milhões e milhões de pessoas. Pergunta se eles compraram fazendas. Pergunta se eles compraram mansões no plural, para eles e para os filhos deles. Pergunta se eles andavam em carros blindados. Perguntem para eles. Se é que vocês poderiam perguntar, caso eles voltassem, mas pesquisem na internet, se eles andavam com uma escolta armada. Pergunta para eles se eles processaram membros da igreja. Pergunta para eles se eles responderam a algum inquérito na Polícia Federal, no Ministério Público, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, no Ministério Público Eleitoral. Pergunta, irmãos! Então, o que para mim, toda essa história dessa gestão só confirma os fundamentos errados, os fundamentos vulneráveis, alicerçados na mentira que ela começou. Então, o que começou errado jamais poderá dar certo. Então, você crente antigo, ontem eu conversava com um irmão de quase 90 anos, ontem domingo, e ele irmão Josué, mas olha, uma firmeza, uma clareza tão grande, que eu falei para o filho dele, eu digo, meu amigo, olha, teu pai é uma memória lúcida, é uma segurança grande, apesar dele ser um crente muito antigo, mas ele conhece a história da igreja e não se deixa levar, irmãos, pela mentira, pela dissimulação e pela hipocrisia. Então, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas, Ailton Júnior é um menino, tá? Judite e tantas outras irmãs aí, olha, vocês estão erradas e continuam errando. Procuram se corrigir, porque a igreja de Deus, vocês não podem alimentar essa situação tão deplorável em que essa atual gestão tem conduzido a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco.